Salve, salve, galera! Todo mundo que acompanha a gente lá no Insta já viu muita coisa que eu postei aí sobre a semifinal e sobre a final da Kings League, da Kings Cup 2025. Agora a gente vai fazer um reviewzinho com os vídeos aqui. E eu acho que o mais importante é falar algumas coisas também sobre a Kings League no geral. Vamos ver se eu faço isso em 1 ou 2 vídeos. Eu vou começar fazendo análise ali, falar um pouco sobre o jogo, que vocês gostam de ver ali, coisas que dá para falar, de pensamentos do jogo e etc. E se eu achar que o vídeo tá muito longo, eu corto em 2 vídeos. Se não, a gente já fala muitas coisas que eu gostaria de falar sobre a Kings Cup aí também, pra gente discutir e sobre outras equipes e etc, né? Sobre tudo que aconteceu, que eu achei que foi um campeonato bem legal, de uma evolução bem boa aí, tá? Mas tem vários pontos aí pra gente conversar. Vamos lá, então, começar falando sobre o nosso jogo contra o Funkball, né? Equipe, cara, repito, né, galera, é difícil. Claro, para quem tá chegando no canal, para quem tá chegando na Kings League aí, tudo bem, free para esse cara, mas é difícil para pessoas que já acompanham há 2 anos ter que explicar toda vez como é importante Momentos Kings, né? Como Momentos Kings trocam muitas coisas e assim, 2 equipes sensacionais que foram Funkball e Loud, mas, né, muita gente falava, nossa, Pocão, Funkball, não sei quem, não sei o que lá, e mal estavam assistindo o jogo desses times, né? Então, era uma equipe, né, que de 6 jogos o Funkball, nenhum deles o Funkball ele saiu perdendo no jogo. Então era algo que também trazia muita coisa boa, nem empatando, né? O Funkball sempre saiu ganhando no escalonado e sempre saiu ganhando no final do dado. Então era algo muito bom do Funkball, muito mérito do Funkball, mas como eu gosto de falar, né? O campeonato, a Kings League, já há muito tempo, tem que a galera ficar esperta, que ele tem momentos, né, em que ele transiciona o seu jeito de jogar o futsal, né? E eu falei muito sobre isso na live, que Loud e Funkball, na minha opinião, teriam esse momento, talvez no momento errado, né? E tiveram, que foi nas semifinais, tanto que ambos acabaram perdendo aí as semifinais. Fizeram uma baita campanha, 2 baita times poderiam ter chegado na final, mas é o que eu falei, tem que se tomar cautela, porque o regulamento da Kings League, ele vai para um mata-mata, e no mata-mata ele entra tudo que a gente fala de jogo, né? Então, tudo que a gente traz de jogo, a gente vai falar até desse próprio jogo, o Kelvin decide muito. Decide, né? Não foi a gente que colocou o match ball no jogo, né? Foi uma regra da Kings. Por exemplo, esse jogo foi pro shootout, né? Então, a gente precisou que o Barata decidisse, né? Outro jogo, a gente precisou de outro, né? Então, assim, as coisas elas vão andando, mas no final você tem o condicionamento da Kings League, ele é feito por muitos desses momentos, né? Então, você ir um pouco melhor no futsal, às vezes, do que o seu adversário e ganhar por 1 gol de diferença, não te garante nada da vitória, né? Porque você vai ter que ganhar o match ball depois, ou você vai ter que ir bem no dado também. Então, a gente tem que começar a olhar a Kings, e, né, isso minha opinião geral, como uma questão de constância geral, de como a sua equipe é constante em várias fases do jogo. Porque em algum momento que ela for mal em uma fase, como ela vai conseguir se sair nessas outras fases, né? E curiosidade dessa partida, né? Os jogadores até um dia antes até ficaram, pô, verdade, porque a gente tem muito essa cobrança de dado escalonado, né? Inclusive, os 2 jogos, né? O único jogo que o GTX perdeu em campo foi um jogo que o GTX tomou 6-1 em dado escalonado, né? Por mais que a gente tenha, né, num jogo que a gente não foi bem no futsal, que foi contra a Loud, a gente tomou 6 gols em dado escalonado, 1 gol de shootout e 1 gol de pênalti presidente. Então a gente também, só para você ter uma ideia de como isso é impactante, né? Um jogo que você perdeu, o único jogo que o GTX perdeu, o nosso dado escalonado acabou não indo bem. E aí isso condicionou pra gente também, além de tudo, não fazer bem. Por que eu tô falando isso? Porque esse jogo contra o Funkball, eu até comento um dia antes pros meninos ali que jogam, falando, galera, a gente às vezes tem muito essa cabeça de pressão de tem que ganhar, dado, escalonado. Óbvio, a gente sabe que é importante, é um momento que sai mais gol. Mas esse é um jogo que na minha visão, que se a gente não perder em dado escalonado, a gente já terá uma vantagem boa. Porque eu acredito que estava chegando a hora da gente conseguir demonstrar um futsal contra equipes
de determinada postura, como é o funkball, como é a fúria, né, que a gente já tinha mostrado, e dava, né? E graças a Deus isso foi uma coisa que pra mim aconteceu, né? O fato da gente não ter saído perdendo, apesar da gente toma o 3-2, mas empata logo. Vambora! Vamos lá. Pra mim fez com que a gente 4, 3, 2, conseguisse ter um jogo mais tranquilo e eu acho que grande parte aqui, né? Os juízes já não estão. Cara. Perdão, tava sem som aqui. olha aí, ó! Alô, VAR! Passa, vambora. Tem passivo aqui, hein? O homem tá bem, vambora. Tem passivo aqui, hein? O homem tá bem. Mais do que o cartão amarelo, o homem tá bem. Vambora. Puxa pra dentro. Beleza, barata. Já tá. Tá. Beleza! Muito inteligente, né? O funkball foi muito inteligente de bater isso aqui rápido. Bola gelado. Vambora, 3x2, G3x1, funkball 0. Tentar ainda jogar com 1 contra 1, né? É isso, minha gente. Vambora, comércio escalonado. Muito bem treinado, funkball muito esperto também em Clima aí de momentos do pressão, jogo, o né? Kelvin marcando em cima, Andreas tá ali fechando, tem o goleiro deles aqui, bom goleiro. Ó lá, bom goleiro. E é gol. Cara, não tem problema. O Kelvin aqui, ele até fala, né? Foi mal, né? Desculpe, eu não acho que foi mal, não acho que tenha problema. Como eu falo, é muito fácil falar. Eu tô aprendendo isso cada vez mais, né? Muito fácil falar, é muito fácil. Quer dizer, já não é fácil, né? Falar e estar na prancheta e no vídeo, né? É algo que eu sempre fui muito bom, eu sempre gostei disso, mas cada vez mais, né, desde de várzea, de futsal, da educação física, mas na Kings League cada vez mais você vai vendo que, né, e muito tempo de trabalho com isso, futebol agora de base também, o quanto, né, a prancheta e a solução, ela não é... Ela vai depender de decisão do atleta, né? Ela vai depender de decisões do atleta e são micro decisões ali, momentos curtos. Então o Kelvin até pede desculpa porque, mas não foi errado o que ele fez, né? A intenção dele era, cara, eu vou pressionar esse passe. A gente estava numa das intenções de pressionar o passe, de ser mais agressivo no escalonado. Aqui é óbvio, né? Como o passe acaba entrando, né? Então o passe acaba entrando até debaixo das pernas dele, acaba aparecendo, mas aí deixamos o goleiro muito livre, não é interessante mesmo, né? Se você olhar na prancheta, é melhor que os dois jogadores estejam aqui, né? Um aqui, outro aqui, fechando o centro. O que seria mais interessante. Mas eles tinham combinado, a gente tinha falado que a gente queria mais agressividade mesmo, porque ninguém agressivava contra o funkball. E a gente tentou agressivar, por pouco não roubou a bola. O goleiro deles muito bom, decidiu muito bem, né? Legal. Bora, Kelvin. Que isso? Baita lance aqui do Kelvin, cara. Que pintura que ia ser! Valeu. Meu Deus, só viu o Ronaldo. Você vê, né? Mais uma bola roubada por agressividade, né? Então, fenômeno fazer a isso aí, gente... velho. Que loucura, rapaziada. Todas as perguntas eu vou responder no comentário do vídeo depois que acabar o vídeo, tá, galera? Cara, assim, né? Vamos falar o que eu acredito, né, do jogo. Tanto da semifinal quanto da final, a gente vai ver os dois juntos, mas assim, eu acho que... E vi pelo torcedor, né? Não só o que tava lá, pela maioria, óbvio, que sempre vai ter gente que tem, claro, coisas pra melhorar, óbvio. Mas eu acredito que essa semifinal e final foi muito bom pra nós da comissão e para os jogadores. Claro que não foi bom ter perdido a final, já a gente vai falar sobre, mas eu acho que foi muito bom, porque no final do campeonato a gente conseguiu mostrar um pouquinho, né, do que a gente mostrou durante o campeonato, mas muitas vezes não foi visto, né? O G3X foi o time que mais fez gol roubando bola do adversário em saída do adversário. 4 gols. E fora as criações de chance, né? Que a gente perdeu um gol duplo contra a Fúria na primeira fase, que a gente também rouba a bola aqui numa saída da Fúria. E algumas outras. Teve outros times também, né? A Fúria fez 2 gols assim. Mas o que acontece? Isso
eu acho que, além dos números que são importantes, né? Então, os números são importantes. Você ser o time que chuta bastante a gol, que tem uma posse de... Isso é importante, mas isso não diz nada. Por isso que, às vezes, o número tá ali e o torcedor fala, pô, mas eu não gostei muito. Porque o número, ele é um número que, às vezes, é irreal. Você tem que analisar também o visual. Óbvio que cada um vai ter o visual. E eu acredito que esses 2 jogos, além dos números, né? A gente teve um visual do futsal muito melhor. Né? Muito melhor. Pode ser também por uma volta do Wembley, pode ser também por uma compreensão e talvez até a palavra estaria errada que eu vou usar, mas uma dedicação maior, um estudo maior do que a gente ia fazer, de pressionar o goleiro e todo mundo seguir a risca contra a fúria de pressionar o Jefinho e todo mundo seguir a risca. Então, assim, eu acredito que a gente conseguiu fazer o nosso futsal jogar. Foi bem melhor. Eu acredito que a gente jogou os 2 jogos na questão do futsal melhor do que os 2 adversários. Claro, né? Em um deles a gente tomou um gol duplo, mas fez 2 gols e criou mais chances. Nesse aqui a gente toma um gol com a menos, né? Depois faz o gol. Só que eu acho que o visual, né? O visual de como o adversário cedeu posses pra gente. Foi muito grande nessa partida contra o Funkball, né? Impressiona! Só que aqui era pra ter tido um pouco mais de calma, né? Do lado, Messias fica, tem o TH no meio, são 2 em cima do Andrés, ele nem se importa. Fomos bem mais agressivos. Aí é cartão, como acabou? Como acabou? O cara vai ter que dar um tiro em nós pra ter cartão? Que isso? Como assim? Você tá sem cartão? Ele falou? Falou quem desliga. Cara, no vídeo de amanhã, tá? Eu vou falar de amanhã não, ou de quinta, eu vou falar sobre arbitragem, tudo. Eu vou deixar pra falar. Tiraram o calção ali do Andrés, pô. Sobre o geral da Kings League. Me dá um replay desse lance, Kings League. Me dá um replay. 3. Tá aí, garotinho. Vambora. Pediu. Vambora. Então falou que seria fácil aqui não. A gente prometeu que o time vai, né, guerrear. Que golaço. Caramba, quanto tempo tem? Tem 1 minuto ainda. Tem 1 minuto Belo ainda. gol do Caio Miranda, né? Belo gol do Caio Miranda aqui, né? Ele tinha... Vamos, G3X. Não dá tempo de ficar se lamentando, não. Vambora, rapaziada. Vambora. Vá. Tô pedindo vá. Para o tempo. O Vamp aqui tava pedindo VAR porque o Caio Miranda entrou sem colete, né? Mas acho que essa temporada os juízes meio que deram uma desencanada disso aí. Vem. Cara, que gol importante que a gente faz aqui. De novo que eu falei, né? Sair empatando no dado seria algo bom pra gente, tá? A gente tava bem. E eu falo um negócio até pra vocês, galera, que assistem, que ficam no visual, né? O visual é importante. Eu sempre falei isso, né? Sempre falei isso. Eu não posso, como comissão técnica, me prender só no visual. O torcedor achou que foi bom a final. A semifinal e a final que foi melhor. Mas tem coisa que não foi bom. Ao mesmo tempo que quando alguém achar que não foi bom, tem coisa que foi bom. A gente precisa, claro, como comissão técnica, ver todos os pormenores. Mas o visual, ele é importante para os atletas também, tá, galera? Escuta o que eu tô falando. Quando a gente sai de momentos jogando como a gente jogou contra o Funkball e contra a Fúria, a confiança dos atletas estão muito alta, né? As coisas estão muito mais... Por exemplo, quando acabou o primeiro tempo contra o Dendele, a moral de confiança do nosso time não estava alta. Porque a gente não foi bem, né? No segundo tempo a gente conseguiu corrigir, fomos um pouco melhor, mas também não, né? Fomos até porque o adversário recuou muito. Aqui, todos os momentos que acabava, a confiança do time era muito alta. Porque o time estava vendo que estava jogando, dominando posse, dominando ações ofensivas. E isso é importante, né? Isso é importante. Porém, também pode ser muito condicionado por esse gol do Andrés. Importante também que a gente não sai perdendo, né? Que golaço! Tamo aí, que golaço! Que golaço passado, vamos! Ué, ainda nem... Aí, ó, o Kevin tá abraçando, cara lá, vambora, rapaziada. 2x2, Andrés, o Mago, vambora, jogo tem qualidade, vambora, rapaziada. Esse time do goleiro quem tem a calma, viu? Quem tem a perícia. Vambora, meu amigo. Cara, que é importante, tá, galera, situar que o cartão amarelo foi pro Serginho, tá? O Serginho que tomou cartão amarelo, porque ele invade correndo, né, de uma forma aí que o árbitro achou que fosse mais. Eu também entrei em campo, tá?
E repito, né, o que eu vou falar amanhã no vídeo sobre a arbitragem. Eu não entrei em campo para reclamar do árbitro, eu falei com o quarto árbitro antes de entrar em campo o que eu ia falar, e para quem não sabe, porque na tela ninguém soube, não sei se alguém falou isso já, porque isso atrapalhou o funkeball também, nós jogamos o final do gol duplo e o dado inteiro sem ter nenhum cronômetro disponível, sem ter nenhum tempo disponível. A gente não tinha tempo, tá? Luzes, nada. Nada tinha para... Que golaço! Que golaço! Olha só, a gente termina o dado aqui, quando entra no 10, os caras conseguem saber que faltam 10. A gente tá gritando do banco, né? Só que não tem nem nos placares e nem no placar central. Simplesmente desligou o placar central e simplesmente Kelvin tá abraçando. Os placares laterais, né, que são muitas vezes utilizados quando o placar central dá problema, a gente utiliza muito os laterais, que são esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? Aqui tem o tempo. Fica meio difícil pro atleta ver, mas dá pra ele ter uma noção. E o goleiro consegue ver e passar, às vezes, né? Mas não tinha nenhum tempo, porque o central também tava com a tela cheia dos presidentes. Então, a reclamação não foi uma reclamação da arbitragem, não foi uma reclamação contra nada do funkeball, foi uma reclamação pelo jogo, né? Eu falei pro quarto árbitro, falei, a gente precisa conversar com o árbitro que não pode começar o jogo sem ter o cronômetro. Ele precisa mandar lá pra Kings, falar, galera, ó, vamos esperar 1 minuto pra vocês arrumarem isso, arruma, porque os times precisam ter o cronômetro, eles precisam saber, toca a sirene de muitas coisas, né? Mas já tinha passado. E aí o árbitro fala, Pocão, a Poca, sai do campo. Eu viro e saio. Só que quando eu viro e saio, o Serginho entra correndo, segundo o Serginho, pra tirar o Kelvin, né? E aí acaba tomando um cartão amarelo, né? E muito boa a movimentação em L, né? Jogador que tem essa noção de movimentação em L é sensacional. Parabéns aí pro atleta do funkeball aí. Cara, aí teria que fazer, né, o VAR ali, eu confio no VAR, acredito que mais mérito pela movimentação em L dele aqui. E tomamos gol com Vamos abrir uma avenida pra ele ali, pô. Meus amigos, tá aí. Tá Romarinho aí o amarelo na comissão, vira um jogador a menos que vira um gol dos caras. Calma, analisando, tá analisando. Vamos ver lá e cá, vamos ver, eu quero ver se vai aparecer. Vai mostrar, né? Não quero ficar chorando, rapaziada, não quero, só queria ver o lance agora. Isso é isso, vai checar igual foi aqui, a gente só quer igualdade. Aí, ó, beleza, ficou legal, mas... você viu que tá legal, né? Então. A gente nunca vai ver, né? Ó, check in progress, aí. Não vamos ver, é isso aí, rapaziada, não vamos ver. Beleza, Tom. Kelvin pediu. Cara, foi importante a gente ter feito o gol rápido aqui, acredito que sim, mas assim, a gente tava muito tranquilo, tá, galera? Porque a gente tinha uma carta coringa, a gente sabia que ia roubar a carta ou teria um gol, pelo menos, e a gente tava na teoria tranquilo, porque é o que eu falei, a gente estava bem no futsal, a gente estava jogando bem, estava com mais criação, mais posse, né, e... Beleza, que beleza, baita golaço aqui nosso, né? Bonito, cara, mas é o que eu falo, galera, é bom usar o lado bom também pra entender. Eu falo isso porque, cara, eu recebo muitas, não elogios, eu recebo muitos, elogios seria, né, mas não é na questão de parabéns, é tipo, de pessoas que trabalham com futebol, né, que estão começando a acompanhar Kings, que gostam, ou pessoas que trabalham na Kings. Eu não tenho nada contra, porque eu era assim, né? Você aprender o que é, como você treina uma conexão entre atletas e como você treina o ataque ao espaço e como você estimula isso através de treinos, você estimula isso através de jogar, mas isso sai do atleta, né? Isso sai do atleta. As dinâmicas de terceiro homem, ataque ao espaço, movimentações, toques rápidos na bola, então dinâmica de ser vertical com poucos toques. Só que nem sempre isso vai acontecer, né? Então eu sei que isso acontece no futebol profissional e não tem como mudar isso, né? Quando você faz um jogo que faz esse gol, nossa, que bem treinado. É treinado igual quando não fez, né?
Quer dizer, a não ser que você não treine, né? Mas assim, a gente tinha, né? O nosso time, cara, a gente pegar os nossos amistosos, os nossos treinos, que a gente tem todos gravados, o que você vai ver de gols, de toques rápidos, talvez o maior número de gols que a gente tem no futsal em amistosos e treinamentos sejam gols assim, né? Bonitos de ver. Só que, cara, tem outro time do outro lado no jogo, né? Então algumas coisas acontecem. Tem o jogador, às vezes, que não tá com a confiança alta. Pô, tem jogador, às vezes a gente errou muitos passes. Teve jogo que a gente errou muitos passes desse. O próprio primeiro tempo contra o Dendele, por mais que a gente tenha ido mal, a gente teve umas 3, 4 chances de contra-ataque em superioridade que a gente errou um passe de 5 metros, né? Então, às vezes isso acontece. É muito bom ver um gol assim, né? Ver um gol bonito e etc. Mas lembrar, cara, tanto na crítica, como eu falo, quanto na parte positiva, que, cara, isso são coisas que, né, a gente não treinou exatamente essa movimentação, entendeu? Pelo menos é o que eu acredito. Você estimula conceitos e princípios. Os atletas vão achar os espaços, né? Se eles estão na cabeça que eles têm que atacar o espaço, que eles têm que tentar não parar muito esse ataque, beleza, eles vão achar, às vezes eles não vão encontrar. Deu nada, barato. Pênalti reverso. Caramba, eles não vão escolher o Kelvin, né? Não. Mas agora eu acho que vale a pena deixar fazer, se a gente tiver Coringa, a gente usa pênalti nosso. Né? Será? Porque pegar o pênalti reverso. Coringa. E aí? Deixa fazer o pênalti reverso, deixa fazer o pênalti. O que a gente vai fazer? Cara, a gente achou que eles iam escolher o Ebert, né? Depois surgiu até o boato de que eles iam escolher o Ebert, mas resolveram mudar. Exatamente. Porque se você errar, a única tragédia que pode acontecer é a gente errar o pênalti reverso e errar o pênalti. Vai não. É o jeito que essas cartas saíram aí, a probabilidade é melhor pra gente. Ó, tira o É o Wembley. Wembley. O Wembley bate bem, cara. Ele bate bem, ele bate bem. O Wembley bate bem, cara. Bora, Wembley. O problema é que o dia É o homem. Caralho, o Wembley, velho. Vambora. É o Ou Wembley. não. Cara, ele é um jogador rodado, jogador experiente, jogador Ele tranquilo. adora esse Vambora, Michel, ele adora esse vambora. É pra comemorar o gol, rapaziada. É pra comemorar o gol. Bora, Wembley. E o goleirão foi, hein, velho? Ele bateu muito bem, o goleirão foi também, cara. Escolhe o Wembley aí, ó. Escolhe o Wembley aí, Tá sem porra. internet, pô. Tá escolhendo o Caramba, Wembley, pô. escolheu um cara da seleção brasileira. O Galvin é humilde ainda, no sorriso, ó. Cortês. Ué, não mostrou, né, o pênalti dela. Viramos o jogo aqui com o pênalti do Kelvin, né, com a carta pênalti. Mano, eu tô tocando de cara. Eu tô tocando de cara, é a calma que ele tá indo pra esse momento, tá ligado? Ele tá indo com a calma, a bola do lado do Tô. É Gaules pra cobrança, ele pegou um espaço. Até agora ele não errou, respirou fundo, foi pra cobrança, abriu um sorriso e segue Gaules! Valeu. Cara, no vídeo da final, galera, eu vou contar uma coisa curiosa pra vocês, tá? Mas eu já vou dar um spoiler aqui. O Gal, antes de começar o jogo contra o Funkball, ele tá fazendo o discurso dele e ele fala sobre o time, né? A gente ganhar como um time e não importa o que acontecer, e ele fala, né? Que se ele errar os 2 pênaltis e a gente for campeão, não tem problema nenhum. E aí vai a curiosidade, né? Porque, cara, era muito difícil. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo da Fúria, mas passou, né, na minha cabeça e eu tive esse pensamento de levar o jogo pro matchball, né? Talvez... Foi um pensamento muito rápido, admito. Acredito também que é muito difícil, é uma decisão totalmente que se eu consigo convencer o Vamp a aceitar essa decisão e a gente perde, eu seria demitido, né? E obviamente que seria muito difícil pedir pro Gal descer e falar pro Gal, ô Gal, nem faz esse pênalti aí, vamos perdendo de 4-3, porque no matchball a gente ganha esse jogo da Fúria. E obviamente que ainda tem o complemento da gente ter acabado de ter ganho num shootout, né? Mas é só pra dizer como é que é nosso cérebro, né, em momentos de tensão do jogo. Eu acreditava muito, até pelo matchball que a Fúria fez contra a Loud na semifinal, cansaço e etc. Passou por isso, mas passou no sentido de que eu achei que tudo estava escrito, né? Que o Gal iria errar o pênalti contra a Fúria e a gente iria pro matchball. Mas ele acaba... E ele ainda tinha falado isso, que se ele errasse os 2 pênaltis, a gente ia ser campeão, cara. Isso aí tá na minha cabeça, né? Mas aqui o Gal erra o pênalti. Poderia ter ficado 5-3 pra gente, né? Não tem problema, porque os caras também erraram o shootout. Eu falei pra ele hoje. Eu cheguei e falei pra ele hoje. Se pá, tu erra um, mas tu vai errar o que não precisa. Erra, Luan.
Vamos, caralho, vamos! Barata! Salva meu rabo, Barata! Ele relaxou. Barata. Gol do Kelvin, já teve gol do Tom. Pelo amor de Deus, vai ficar se jogando na área, pô. Porra. Ufa, foi nada. Foi nada. Então. Ufa, bora. Cara, repito, eu vou fazer um vídeo geral sobre a Kings, tá? Mas assim, o meu ponto aqui, que talvez era o ponto pra eu guardar pro vídeo, né? Mas aí no vídeo eu falo mais, se nós queremos que a Kings League seja algo diferente e legal, se nós queremos que a Kings League utilize o entretenimento, mais o futebol e as coisas boas do futebol, e tirar o que a gente pode tirar, não vai dar pra tirar tudo, mas tirar uma outra coisa ruim que a gente tem do futebol profissional, eu acho que uma delas seria com a questão de arbitragem. Eu não acho que foi pênalti, ninguém me convence que isso aqui foi pênalti, porém, o árbitro achou que foi. E o que eu posso fazer com isso? Eu tenho que me contentar com isso. E entender que quanto mais a gente deixar os árbitros apitarem, mais a gente deixar eles conversarem, mais a gente deixar eles evoluírem entre eles, mais eles também se abrirem a conversar com as comissões e com os times, e mais a Kings League ser algo em que a gente não fica focado, né, em um ou outro erro que a gente pode achar ou não. No contexto geral, a arbitragem dessa Kings Cup, para mim, foi muito boa. Muito boa. É óbvio que a gente tem o lance do impedimento do nivelados, coisas que vão existir. O nosso pênalti aqui, que pra mim não foi, sendo bem sério, mas vai saber se esses caras não viram o jogo no matchball. A teoria era que não, mas jogo é jogo, né? Então eu acho que a gente também precisa dar um passo na questão de deixar a Kings League algo que fique um pouco mais leve para todos nós. A arbitragem, eu sei, isso eu tenho certeza, se esforça e tá se esforçando muito, né? Eles vão errar no sentido de que eles vão ter interpretação às vezes que é diferente da nossa, né? Esse juiz, ele tava meio pá com a gente mesmo, amarelo e tudo, mas assim, não tenho reclamação nenhuma pra fazer, velho. Não tenho reclamação nenhuma pra fazer. Nós que temos então que entender, calma, tomar cuidado, às vezes pedir pro quarto árbitro ou pro árbitro de campo, cara, fala lá, a gente não tá reclamando com ele, a gente só quer que o tempo, ou calma, não sei o quê. Não podemos, né, entrar num looping de que vai virar o futebol profissional em que todas as derrotas, ou aqui nós ganhamos, né, mas que todas as coisas você tenha algo pra cobrar, né, algo pra ter. Acho que foi um jogo, galera, que eu acredito que se a gente... Muita gente pode falar, Pocão, se vocês perdessem, eu queria ver, né? Justo. Talvez o dia que a gente perder um jogo desse, a gente tenha algo melhor a falar. Mas eu tenho um exemplo que não é tão igual, mas faz um pouco sentido, que foi o nosso jogo do split passado contra o Dendele. Antes do pênalti marcado no Tuco, teve uma falta clara no Wembley. E eu não reclamei disso. Eu reclamei na hora do jogo, né? Eu pedi, Diego, pelo amor de Deus, vê o VAR. Ele falou, não, o VAR é agora do pênalti. Não posso ficar pedindo o VAR pra todos os lances. E ele tá certo. E eu falei isso aqui. Falei, tá certo. Ele na hora do jogo não viu que foi falta, não interpretou falta num lance rápido e depois não tem mais VAR. Então acho que a gente tem que ser um pouco assim também. É claro que dói. Se você perder um jogo, 2 amarelos pra comissão, um pênalti que muita gente acha que não foi, você tende a ficar bravo. Na hora do jogo não tem problema nenhum. Mas eu acho que a gente tem que crescer todo mundo como King isso aqui, porque isso vai trazer talvez até um ensinamento de verdade pro futebol profissional. Que talvez a arbitragem sendo cobrada pelas pessoas certas, tendo uma abertura com comissões e com as equipes, mas principalmente tendo tranquilidade pra fazer o trabalho deles, a gente vai ter uma parada muito mais legal, velho. E barata! Barata! Bora, TH. Olha, vai voando. Que isso, bola? Foi bola. Isso, é nossa ainda. Calma. Ai. Sabe qual é o pior? Quando mostra o lance na tela, o juiz, ele chega e faz assim, tá ligado? Eu falei, mano, impossível, né? Ele tá numa querência de verdade. Cara, e ele não é de reclamar, não é de cera, não. Esse garoto aí não é de cera, não, rapaziada. Eu peço até Messias, ele não é de fato, ele faz a cera dele, velho. Pode até checar
Messias caído já tá lá. Não consigo. Que isso? Que isso? Que isso? Foi nada. Olha os lances. Falta Ó, o lance em já 0.5, foi, o juiz né? não deu na hora. Já foi pra lá, foi pra cá. Os caras tá voltando 3 lances atrás. Quiser analisar Se quiser a partida analisar, passada. Não tem nem a extensão do braço dele, né, É, velho? A partida passada, se pega quiser a bola de analisar, lá. brincadeira. Não tiveram uma análise. Você vai ver, ele faz tipo um braço assim. Ai, meus amigos. Olha. Ah, não, velho. Tem que o juiz tá lá, velho. É o que é, é o que é. É o que é. Alguém chega pra mim, acho que é o Kelvin ou o Vamp, e fala, eles estão analisando expulsão no cara do Messias. Eu falei, eles não estão analisando nada de expulsão, não, velho. Caramba, e aí, rapaziada? Eles estão vendo por qual ângulo? Caramba, velho. Vambora, vambora. Mostra logo isso aí, se é pra dar o pênalti, dá. Se é pra jogar, joga. Olha aí, ó. Caramba, que várzea, rapaziada, que várzea. Não teve força, Olha não teve isso, força. velho. Ó. Deu pênalti. Deu pênalti 3 lances depois. Autorizado, Luan Mestre. O Barata quase pegou, hein, mano. Gol. Muita qualidade, valeu. Barata ainda foi na bola. 4x4, rapaziada, 4x4. Se acabar assim é shootout. Se acabar assim é shootout. Se acabar assim é shootout, Brasil. Autorizado. Cortou esse foi gol. Eu achei muito bom jogador esse Ian Coringa do Funkball, cara. Funkball 1, G3X0. Vambora, velho. Vambora, agressivo, é agudo. Agora Tom com ela. Valeu. É isso, relaxa, valeu. Vambora, a gente vai virar isso aqui. Vambora, valeu, Tom. Vamos. Valeu, Tom. Caralho, porra. Caraca, é o Bruninho, né, velho? O Bruninho bate bem pra caramba, velho. Gostei. Legal. Vamos, tudo igual, vamos. Pouca distância. Aqui o Barata, velho. Ele tá aí. O Barata falou, vou pegar 5 pênaltis. E olha aqui é bem interessante, porque, velho, lembrem-se disso pro vídeo de amanhã, tá? Quando acaba o jogo, a gente tá começando a se juntar. E nessa juntada ali, a gente tá começando a ver quem tá bem, quem vai bater e etc, né? E não é muito comum assim. Mano, o Vamp, ele chegou, parecia que ele tinha recebido uma mensagem. Ele chegou, ele entra, se a gente tá todo mundo ali reunido, ele tá ali reunido, aí ele chega e simplesmente ele fala, vai bater, Tom, ele fala toda a sequência. Eu vou guardem isso, tá? Pra gente discutir o que dá pra ser discutido, até porque, velho, né, existem muitas coisas, galera, que só... Até falei isso daí, né? Porque quem tava lá no campo viu, né? O que aconteceu. Então, quem estava lá, a torcida que estava lá, viu muito o que aconteceu ali da final, de quando teve o erro, a gente tentando ali fazer uma outra coisa. Mas estratégias, galera, e coisas são tomadas de decisão que você tem ali, né? E você tem que ir com elas. Existem coisas que você só expõe atletas ou comissão e que são melhor, e isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, que são melhor você apenas falar, é isso e acabou, né? É isso, a gente fez isso e ponto final. Mas aqui foi muito legal, porque vai levar um pouco disso pra final. O Vamp, ele simplesmente chega e fala os 5 caras que vai bater na ordem que vai bater e acabou. Ele chega e fala, vai bater Tom, Chaveiro... Andreas, João, Kelvin, acabou. Todo mundo demorou, eram os caras, beleza, vambora. E aí a gente ganha, né? Vai conduzindo ela. Beleza! Autorizado. Bora, Barata! Valeu, é isso, vambora. Vem conduzindo a bola. É você! Estão deixando coisa ruim chegar! Tamo na final, moleque! Porra! Cara, momento feliz, né?
Momento feliz. Cara, gostei muito desse jogo, sendo bem sincero, né? Eu falo quando eu não gosto tanto. Nunca acho o jogo péssimo, né? Porque eu sei a dificuldade que é estar numa competição, mas óbvio que a gente tem jogos piores. Como eu falei, o primeiro tempo contra o Dendele foi um primeiro tempo ruim do nosso lado. Infelizmente, mesmo tendo sido um primeiro tempo ruim, se a gente não toma um gol duplo, né? O jogo seria bem diferente. Então a gente tá tendo uma grande dificuldade óbvia nesse gol duplo. Inclusive, a gente foi o primeiro time a fazer o gol duplo na liga. E talvez isso nos dê uma ideia que a gente tenha que adaptar melhor, né? Apesar que, óbvio, que você vai ver o gol, é sempre, né, cara? Sempre vai ter um outro detalhe. Como eu falei, né? Vou falar isso no vídeo amanhã de novo, mas assim, eu acredito que o nosso gol duplo contra o Dendele foi justo a gente ter tomado, porque era uma equipe que estava melhor do que a gente no jogo. Alguns outros, né? Poderia ter sido a gente, né? A gente faz o gol 1 minuto depois de acabar o gol duplo, né? No segundo tempo. Mas no gol duplo a gente também... A bola passa, o Vitão defende, o outro não sei o quê. Mas claro que é algo que a gente tem que melhorar. Mas esse jogo contra o Funkball... Claro que vocês já querem comentar os dois jogos juntos, né? Mas para não ficar vídeos gigantes, eu acredito que esse jogo contra o Funkball a gente fez um baita jogo, tá? Um baita jogo. A gente teve, né, um gol sofrido aí com a menos e um gol de um pênalti que para mim não foi, mas não entro em reclamação disso. É um gol que a gente poderia ter disputado melhor essa bola, né, com o cara de costas, não precisava talvez ter dado essa brecha. E conseguimos fazer, né, um belo gol também ali em trabalho nosso. Perdemos o gol de pênalti do Gal, igual eles perderam, mas eu acho que o volume de jogo ele foi muito bom, né? O Igor fez 2 defesas boas. O Barata também teve um lance ali que o Barata foi muito bem também, mas a gente tem quase certeza que estava impedido. Eles deixaram correr, aí depois acaba o lance porque a bola não entra. E, cara, acho que esse jogo nos deu boa confiança, tanto, obviamente, para a final, né? A gente realmente vai entrar num ímpeto na final muito legal, mas principalmente acho que para os jogadores verem ali o potencial que eles têm também de jogar, o potencial que eles têm de propor um pouco mais as coisas e o potencial de habilidade, né? Porque muitas vezes eu me questionava, quando eu era mais novo, há muitos anos atrás, né? Pô, por que o time que tá ganhando recua, né? Até hoje, muita gente, que alguém que tá vendo aí deve estar questionando isso às vezes. Talvez um outro time não tenha esse questionamento, né? O Flamengo da vida. Mas assim, muitas vezes você fala, pô, por que meu time tá ganhando e recua, né? Eu não pedi pra ele recuar, né? O treinador vai falar, eu não pedi pra eles recuarem, né? Então, por que eu tô dando esse exemplo mais básico? Porque acontecem dinâmicas do jogo que não são pedidas, né? Que são do jogo, né? Então você entra... o G3X, esse split, ele entrou quase que todos os jogos e todos os momentos para tentar jogar com a bola e agressivar o adversário. Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma bem boa, na minha opinião. Para alguns pode ter sido boa, mas semifinal e final foi bem boa. E aí eu sempre pego o jogo do Dendele como exemplo, por quê? Porque contra o Dendele não foi assim. Se você para analisando a nossa cabeça e analisando o que a gente queria propor o nosso jogo, por que a gente não ficou tanto com a bola? Porque a gente roubava a bola, o Dendele é um time que também era agressivo, então quando a gente roubava a bola, ou quando a gente tinha a bola, o que acontecia? A gente via uma superioridade e tentava atacar mais rápido. Só que por falta naquele jogo de qualidade e conexão, a gente não fazia, errava o passe, perdia a bola no primeiro tempo, né? No segundo aí a gente deu tudo certo, só deu nós, porque eles também começaram a rifar muito a bola e eles cansaram. Mas no primeiro tempo, então não era o nosso pedido, a gente não chega e fala, ó, galera, mas não dá pra você chegar pro jogador e falar, cara, mantenha a posse de bola só, hein? Se você roubar a bola 3 contra 2, recua e mantém a posse de bola. O cara vai falar, você tá louco, né? Então... eu acho que é só pra gente discorrer aí, quem trabalha com futebol, quem gosta, deixar a sua opinião e refletir o quanto o jogo ele te molda a tomar decisões. Não sei se deu pra entender. Então eu quero ter mais posse, eu quero
controlar mais o adversário. Mas se eu roubar uma bola com superioridade, eu tenho que ter posse ou eu tenho que agressivar rápido? Eu tenho que agressivar rápido. Só que se eu agressivo rápido e não sei quem lá erra um passe, tem um lance lá que o Kelvin domina, o Chaveiro tá vindo de frente, ele toca a bola pra fora no jogo contra o Dendele, né? Ele erra outro passe. Tem um lance... Então, assim, pô, a gente precisava ter ficado? Não. As decisões de agressivar dos jogadores foram certas. Só que a qualidade ali, a gente acabou não indo. E o que fez isso? A gente perdia a bola, o Dendele vinha pra cima. Nossa marcação encaixava contra o Dendele vinha pra cima, a gente roubava e entregava. Eles vinham pra cima e nisso o volume deles ficou muito maior. No segundo tempo, a gente tira um fixo, né? E bota mais mobilidade e isso ajusta. Né? Até no vlog a gente fala isso, né? Que a gente errou e etc. Mas é só uma reflexão de que nem tudo, não, quase nada vai dar exatamente certo. Né? Não tem como. Então, o interessante é que os jogadores consigam se adaptar a momentos e coisas de decisão. Então, por exemplo, você está perdendo o jogo, você vai ter uma posse mais controle ou uma posse mais agressiva? Mais agressiva. Tendo uma posse mais agressiva, você vai tomar decisões, às vezes, que não são tão certas. Por exemplo, chutar uma bola de um lugar que talvez não deveria, tentar um drible quando você está dobrado, porque você está perdendo. Isso tende a te fazer isso. Se você tá ganhando, e aí entra Loud e Funkball, por exemplo, times que só ganharam até chegar na semifinal, só estiveram em momentos com vitória no campeonato. A Loud chegou a estar perdendo pra Fúria, tá? Mas eu digo, a grande maioria do time foi só vitória durante o campeonato. Você tem que mudar, você vai ter que trazer outra coisa, e você vai sair, talvez, da sua maior qualidade, e talvez isso possa ser prejudicial a você acabar perdendo o jogo, né? Você acabar estando fora do jogo, do campeonato. Então, muito legal, como eu falei, deu pra gente conseguir ter, até por questão de habilidade dos jogadores, entendimento, a gente sabia e conseguiu marcar bem essa saída de bola do Funkball, quase, eu nem tava lembrando do lance que o Messias, se o Messias, em vez de tentar chutar, ele para e rola pro Kelvin, talvez a gente, né, não sei se dava pra parar também com a velocidade que ele tava, mas a gente conseguiu marcar muito bem a saída de bola do Funkball, só que também já conseguiram marcar bem a nossa saída. A questão é, a gente marcou bem a saída e quando a gente teve bola, a gente conseguiu jogar. A gente teve boas movimentações, a gente sempre estava conseguindo fazer os caras recuarem para meia quadra, porque eles tentavam marcar a gente lá em cima, a gente conseguia sair ou recuar pro Barata, o Barata não precisava estourar porque tinha boas linhas de passe. Então, foi muito bom isso, né? Espero que, claro, com evoluções de jogadas, com evoluções de eficácia, a gente melhore isso. Que, né, não sei como é que vai ser agora o novo time, já tem gente falando de novas regras, mas eu acredito que esse jogo contra o Funkball, meu lado, né, como comissão, eu saio feliz, tanto pela vitória quanto pela apresentação geral, né, de agressividade, de marcação. Galera da torcida, fica tranquilo que o vídeo, né, especial da Kings, eu vou falar sobre a nossa torcida, sobre as torcidas, sobre tudo que eu achei dessa Kings aí, mas ficamos aqui com essa semifinal. Coloca aí o que você quer ver, o que você quer comentar aí, mas principalmente muita educação, né, e vamos evoluir juntos aí nessa nova moda aí também, né? Claro que eu amo futebol de campo, né? Vocês sabem disso, também trabalho com futebol de campo, mas como eu gosto de Kings League, né? Que coisa legal. Valeu, galera, que tá dando essa moral, vamos que vamos. E fica ligado quem estiver vendo o vídeo que tá chegando o Major e vamos fazendo uns conteúdos bem legais agora que o GTX vai ter um tempinho ali de folga. É pouca, viu? Mas fica ligado aí que vai dar pra gente ver um pouquinho mais.